que os diagramas eles são tão importantes, né, que eles podem traduzir o nosso código, falar um pouquinho mais sobre dependências, abstrações, como que isso se reflete a um bom diagrama. Falar também sobre fluxograma, que ele é uma versão mais simplificada, né, que pode ser apresentada para qualquer pessoa que não seja técnica, né, e também falar ali sobre alguns conceitos de programação, ou como que a gente pode colocar alguns conceitos do Solid, né, eles em prática ali, tá? Então, vamos começar falando ali o que você acha, né, sobre as importâncias de um diagrama para aplicações de alto nível ou aplicações em larga escala ali. O que você Sim, consideraria elas diagrama importante para uso ali? boa. Eu acho que o diagrama, ele, até para deixar mais claro, né? Tipo, o diagrama que a gente vai começar a falar que ele é um pouco, um passo antes do fluxograma, né? O diagrama ele é muito mais relacionado a como os elementos do seu sistema se comunicam, trocam informações, dependem um do outro, né? Tipo, enfim, como diz aqui nosso texto, né? A composição de uma forma geral. Então, ele vai servir para a gente, ele vai servir como um mapa, né? Hoje a gente, por exemplo, se a gente for daqui para São Paulo, né, de Praia Grande para São Paulo, eu não sei de cabeça. Então, geralmente eu posso olhar um mapa e ver quais são os caminhos que eu vou seguir até chegar no meu destino. O diagrama ele pode servir como um mapa da nossa aplicação, um mapa de alto nível, né? Ele não vai ser um street view onde a gente olha as ruas de perto ali, vê como que segue e tudo mais, mas ele vai conseguir dizer, dar um direcionamento para a gente de onde a gente tem algum dado e como faço para chegar com ele até o outro ponto que eu quero levar a informação. Legal. E que é importante também a gente falar, né, que a gente, principalmente ali muito no começo de carreira, a gente acaba sendo muito ansioso, né, para estar colocando a mão no código. E se você pensar que a sua aplicação ao longo do tempo ela pode crescer, vai se tornar cada vez mais difícil, né, de você saber tudo que a sua aplicação faz, porque as pessoas podem mudar também ao longo da jornada da aplicação, do sistema, né? Então, os sistemas eles permanecem ali para sempre ou durante muitos anos, mas as pessoas elas são mais passageiras, né? Então, a gente pode ter muita troca de profissionais, né? Então, trazer um pouco mais de diagramas, desses conceitos mais técnicos, né? Não só de código, mas trazer essa necessidade, trazer esse ensinamento para vocês, vai ajudar vocês a, com certeza, poder, tipo, olha, eu sei como uma aplicação funciona, por quê? Porque tem aqui todo um diagrama explicando todas as classes, toda a comunicação, a gente tem um fluxograma básico para poder sentar com qualquer stakeholder ou alguém de produto para poder explicar o que a nossa aplicação ela está fazendo, né? Então, para a gente começar a falar um pouquinho de diagramas, a gente tem que falar um pouquinho de programação também. Então, quando a gente vai. A gente tem alguns tipos, né, que a gente consegue trabalhar no Swift aqui, ou em outras linguagens também. Então, vamos falar um pouquinho mais de herança, né? Então, vamos pensar o que seria, né, quando a gente fala de herança, basicamente, vamos pensar num cenário aqui, né? Num cenário aqui, a gente tem uma classe que vai se chamar a nossa classe aqui, vai ser a nossa restaurant list view controller, né? A gente Uhum. falou de ter uma lista de restaurantes. Basicamente aqui no iOS a gente faz a restaurant list view controller, ela vai herdar, né, de uma outra classe, né? Então pode ser de uma UI view controller aqui só para a gente poder
entender. Então, quando a gente fala de herança, como que a gente consegue diagramar isso, né, dentro de uma ferramenta? Aqui a gente vai estar usando o Dry.io, tá? Então, é uma ferramenta gratuita ali para quem quiser usar. Então, você consegue exportar, consegue compartilhar ali com outras pessoas. Ela é bem boa para isso. E ela é bem simples e eu acho que atende aí o que a gente precisa para o nosso curso. Então, basicamente, quando a gente está falando de herança, a gente está para fazer a diagramação entre uma Restaurant List View Controller que herda de uma UI View Controller. A gente está falando de uma linha sólida, né? E com uma seta, ela sem preenchimento, tá? Então, a gente vai entrar em alguns desses detalhezinhos para que a gente possa ver mais na prática. Então, eu já tenho aqui no Dry.io algumas setas que a gente pode usar. Então, vamos pensar aqui que a nossa Restaurant List View Controller. Opa. View. Ela vai herdar de uma UI View Controller. E aí, como a gente falou, ela é uma linha sólida, né? Com uma seta sem preenchimento, tá? Então, a gente vai colocar ela aqui. Então, a gente pode detalhar melhor heranças dessa forma, né? Que a gente pode estar falando que é quando a gente fala de conformidade, né? Que algo implementa um protocolo, né? Então, no Swift a gente pode trabalhar bastante com orientação a protocolos, né? Então, vamos pensar num cenário aqui que a gente vai ter um protocolo. Vamos pensar no nosso BDD que a gente falou, do nosso Remote Restaurant Loader, né? A nossa classe Remote Restaurant Loader, ela vai precisar bater numa API. Então, se eu tenho uma API, basicamente a gente vai precisar ter alguma classe, alguma coisa que faça as nossas requisições na internet. Sim. Né? Então, vamos criar um protocolo aqui chamado Network Client, pode ser? Uhum. E aí esse Network Client vai estar implementando algum método e aí a gente vai ter a nossa classe aqui, que nem a gente falou, a Remote Restaurant Loader, que implementa o protocolo Network Client. Muda um pouquinho, né? Enquanto a herança é uma linha sólida com uma seta sem preenchimento, quando a gente fala de conformidade, de implementação de um protocolo, a gente está falando de uma linha tracejada, tá? Então, e ainda continua sem o preenchimento da seta. Então, aqui a gente fala que a nossa Remote Restaurant Loader, ela implementa o nosso Network Client. Bacana. Vamos falar agora de mais um outro caso que pode acontecer, que é quando a gente tem uma dependência forte de alguém, né? Então, o que é uma dependência forte? Basicamente, a gente tem uma classe que, para ela ser inicializada, ou que, né, tanto pode ser via uma injeção de dependência via o inicializador ou até via a propriedade, mas que para uma classe poder existir, ela precisa que uma outra classe, né, uma outra estrutura de dados, ela exista também. Então, quando a gente tem
uma dependência forte ali. Então vamos ainda pegar esse nosso mesmo cenário aqui, só que a gente vai mudar algumas coisinhas. Então a gente ainda tem um protocolo Network Client que tem uma request URL e ao invés da gente estar em conformidade, nosso Remote Restaurant Loader está em conformidade com ela, a gente vai simplesmente ter uma dependência forte de um Network Client. Então, aqui a gente pode fazer via init, onde eu vou ter o meu client, e aí Network Client. Né? Então, para cá a gente vai precisar ter aqui self.client igual a client. Tá? E aqui a gente pode ter qualquer outro método. Se a gente for pensar ali, a gente estava falando no nosso BDD, e a gente vai ter uma listagem, uma ação de carregar listas, né, dados de uma URL. Então, eu poderia aqui criar um load, simplesmente, que recebe uma URL e depois ele vai executar alguma coisa. E aí, porém, como a gente precisa bater na API, então a gente vai lá e implementa nosso client. Nosso client ponto implementa o método request. E aí a gente passa URL. Dependência forte. Dentro do nosso fluxograma, a gente está falando basicamente que é uma seta, né, cheia, muito parecido com a herança ali, porém, a setinha aqui em si, a linha é sólida, porém a setinha já é preenchida, tá? Então, a gente volta aqui ela para o sólido e a nossa seta a gente preenche. Dependência fraca, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Um exemplo aqui de dependência fraca. Aqui para o nosso cenário, a gente pode trabalhar dessa forma. Nosso Remote Restaurant Loader, ao invés dele depender na inicialização dele, a gente pode passar via parâmetro no próprio método, né? Então, para o Remote Restaurant Loader existir, ele não precisa de ninguém, porém, para você poder implementar o método load, você precisa estar passando uma URL, nesse caso, que é uma dependência fraca, e também a gente poderia estar passando o nosso network aqui, né? Ou nosso client está passando network client. Perfeito. E aí, a implementação aqui é exatamente igual, não muda nada. Então, isso para quando a gente vai trabalhar com o Dry.io aqui, né, com o diagrama, é a última que está faltando, então a gente passa a ter uma representação do nosso Restaurant Loader, porém ele, para inicializar, ele não necessita de mais ninguém, só que ele implementa uma dependência fraca do nosso Network Client. Então ele passa a ser uma linha tracejada com uma seta preenchida. E aí, o que achou desse conteúdo? Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e ative o sininho para receber as próximas notificações. E ainda mais, em breve a gente vai lançar o nosso curso do iOS Comitando, a gente deixou um link na descrição do vídeo, você pode ir lá e se cadastrar. Em breve a gente vai entrar em contato com você. Valeu!